você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Vida Positiva. Especial, caraca, mané, quanta dificuldade para trazê-lo, mas depois de muita insistência, ele aceitou o nosso convite e hoje ele está aqui. Ele é o meu esposo, queria que ele se apresentasse. Olá, eu sou o Manuel Júnior, esposo da Andréia, e seja bem-vindo ao canal Vida Positiva. Vamos lá! Amor, eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre como foi você ter recebido, como foi receber o diagnóstico que eu era HIV positivo. 22 anos atrás, queria que você puxasse na memória como que foi aquele dia. Quais foram os sentimentos? Como que você recebeu essa notícia? Em 98, com 22 anos, um jovem, né? E como eu havia já compartilhado com alguns, receber um diagnóstico de HIV positivo por parte da minha esposa, ainda não esposa, né? Já era, né? Estávamos no início do relacionamento. Foi muito assustador, porque ninguém sabia, era tudo muito novo, era uma vida que nós estávamos iniciando. Como eu falo sempre, onde nós vamos palestrar e falar um pouco, os irmãos da Andréia estavam muito desesperados. Andréia, com essa notícia, muito debilitada de saúde, agora não só fisicamente, mas também emocionalmente. E eu com 22 anos, naquele momento, eu só pensava em amparar a Andréia e os seus irmãos, que ficaram desesperados com aquele resultado. Eu digo que eu nem pensei em mim naquele momento. Naquele momento eu só pensei em todo um sonho de construir uma família, de ter uma família. Eu só pensei em como poderia dar suporte para a Andréia e para os meus cunhados na época. Bom, a gente já havia se relacionado sem preservativo naquela época, né? Então, eu queria que, você falou que não conseguiu pensar, mas você corria o risco de estar contaminado, porque naquela época, quando nós descobrimos que eu era HIV positivo, a gente já tinha se relacionado sem preservativo e a minha carga viral era altíssima. Como que você se sentiu tendo essa possibilidade de ser HIV positivo, de dar positivo o seu exame também? Como eu falei, foi um momento de um turbilhão de informações, de sentimentos. Já havíamos nos relacionado e como eu falo, eu não pensava, nesse momento eu não pensava em mim. Era tão somente eu cuidar da Andréia, do nosso relacionamento, daquilo que eu queria como família. Era um risco que ocorria todos os dias, como até hoje a gente corre o risco todos os dias, mas foi um momento em que eu só parava muitas vezes para pensar no risco quando eu precisava fazer os exames. Quando eu sabia que eu precisava fazer novos exames, aí eu pensava, caramba, faço parte do grupo de risco e agora eu preciso fazer o exame. Se der positivo, como vai ser? Então, a minha cabeça ela funcionava dessa forma. Eu pensava em cuidar da Andréia, era medicação nova, era enfermidade, cada vez era uma enfermidade, cada vez era um problema, filhos pequenos, uma família para cuidar, uma vida para se viver. Então, eu não sei se eu bloqueei na minha capacidade emocional, não lembro, assim, agora eu não sei como colocar o que eu sentia, mas os riscos talvez eles eram grandes, talvez não eram grandes,
mas eu não pensava naquilo como um risco naquele momento. Eu pensava em apenas cuidar da nossa vida. Em 98, quando você falava de HIV, era uma sentença de morte. Até porque a gente tinha como referência Cazuza, né? Então a gente achava que ia ficar do jeito que Cazuza ficou, a gente achava que não era simplesmente um HIV positivo, era um atestado de óbito. Você tinha medo que eu morresse? 98, tudo aquilo que nós tínhamos de informação de HIV eram imagens, fotos, notícias. Além disso tudo, havia um grande preconceito por parte das pessoas, porque tudo aquilo que é desinformação era gerado e isso causava um desserviço, né, à saúde pública, às pessoas que na época estavam contaminadas com o vírus do HIV. Havia muito preconceito das pessoas, preconceito até mesmo do profissional de saúde, da área de saúde. Havia uma exclusão por parte das pessoas, a falta de informação, as pessoas não bebiam no mesmo copo, não sentavam no mesmo lugar, não se abraçavam. Se as pessoas soubessem que o outro era soro positivo, né, vida positiva, havia toda uma dificuldade para relacionar. Então, acho que um dos motivos também do bloqueio com a minha talvez, do risco, era proteger a Andréia, proteger a nossa família, de não sofrer com todo esse risco de preconceito que nós vivemos, nós passamos por isso, nós sofremos com isso. Por isso nós ficamos 10 anos, 12 anos guardando esse segredo entre eu, ela e os irmãos da Andréia. Nem a mãe sabia, nem os nossos filhos sabiam, porque nós não queríamos expor uma situação e colocar eles também em risco de sofrerem com todo o preconceito que havia na época. 98 era muito prejudicial tudo que a gente via. Quando nós precisávamos ir buscar um remédio, o setor de saúde que tratava do HIV positivo era um setor abandonado na época no Hospital da Posse. As pessoas eram despreparadas para receber as pessoas que eram soro positivo, não só as pessoas, também como os seus familiares que iam ali às vezes precisar pegar um medicamento na farmácia, precisavam marcar uma consulta. Então tudo isso era muito danoso, era muito penoso para a gente. Então o que eu fiz? Proteger a intenção, porque nós tivemos uma dificuldade de conseguir uma psicóloga. Na época, André se fechou muito no nosso mundo, a gente só pensava em viver um dia, não fazíamos planos, nem planejamentos, projetos, nós não tínhamos isso. O HIV roubou de nós muita coisa, né? A desinformação roubou da gente muita coisa. Sonhos, né? A gente não se programava para fazer coisas de um ano depois, a longo prazo, só vamos viver hoje. Não havia planejamento, porque nós não sabíamos por quanto tempo André viveria. Então, após vivermos tudo isso, eu pego um resultado de HIV negativo, né? E agora viver cuidando da Andréia, tentando me preservar, com todos os riscos, mas após 10 anos, após a gente expor para as pessoas o que nós vivemos, os que nós vivíamos e agora os planejamentos. Bom, compartilhe um pouquinho. Eu já falei num vídeo anterior sobre preconceito, como foi esse preconceito de profissionais que poderiam nos abençoar e acabou nos prejudicando. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que foi o antes e o depois. Antes, quando nós vivíamos no segredo. E depois, quando nós começamos a compartilhar que eu era HIV positivo. O que mudou na nossa vida, na sua vida e na minha vida, o antes e o depois? O que você acha que mudou? Porque assim,
é muito importante a gente falar, porque hoje a gente recebe, né, mensagem de pessoas que têm HIV positivo, que descobrem que são HIV positivo e passou pela mesma coisa que eu passei. O medo da exclusão, o medo do preconceito. Como eu vou contar para meus filhos, como eu vou contar para o meu esposo, como eu vou contar para os meus amigos. Então, assim, é muito importante a gente falar como era antes e como foi depois disso. Então, quando você recebe a informação, quando você vai digerindo um HIV positivo, um resultado, o que precisa mudar não é o resultado, mas é a forma como você vai lidar com o resultado. Isso tudo muda a história. Isso tudo muda a forma como a gente passou a viver a partir do momento que nós deixamos apenas de pensar na morte para pensar na vida, para pensar no tempo que tínhamos para viver e viver de forma saudável. E aí fomos abençoados por pessoas, por amigos, por pastores, né? O pastor Alex Castilho foi uma das pessoas fundamentais em nos dar destino, em nos orientar que agora nós tínhamos vida para viver. Então, tínhamos sonhos. Sonhos. Então, quando tudo isso chega para nós como luz, sabe? Diante de tudo que vivíamos, com medo da exclusão, com medo da morte, aprisionados em uma vida medíocre. Agora a gente passou... Segredo, né, amor? Uma vida de segredo. Aprisionados. A gente passou agora a viver uma vida digna. Uma vida digna. Compartilhando agora dos sonhos, do que era viver uma vida de HIV positivo, porém uma vida saudável, uma vida com qualidade, uma vida com planejamentos, uma vida com sonhos. E aí, quando começamos a compartilhar em palestras, testemunhos, o que vivemos, o que vivíamos e agora o que desejávamos viver, mudou tudo. Porque talvez antes nós tínhamos medo de ser visto como coitadinhos. E agora nós nos colocamos na posição de ser capaz de abençoar a vida daquele que estava vivendo aprisionado também pelo medo da doença, pelo medo do abandono, pelo medo do aprisionamento, da exclusão, pelo medo da morte. E agora a gente tem a possibilidade de compartilhar a vida, de possibilidade de viver uma vida positiva, com qualidade, com saúde, com sonhos, com projetos e, além do mais, abençoando os outros com a nossa vida, com o nosso testemunho. Isso mudou a nossa história. Muito. Eu lembro que isso sempre foi um desejo do meu coração, mas por conta, como você falou, do preconceito, a gente acabou se fechando. Eu lembro que eu trabalhava na empresa e eu ficava internada e eu não podia compartilhar que eu era doente. Ficava várias vezes internada. Então isso me trazia muito dano, de não poder ser verdadeira, de não poder falar a verdade. E quando isso acontece com a nossa vida, tudo muda, vira uma chave. Sim. Então, poder compartilhar sem peso, poder compartilhar quem eu sou de verdade, porque eu sempre falo, amor, que eu não sou a minha enfermidade. Eu sou André Carvalho, eu tenho uma identidade. Eu posso ter uma condição de ter uma doença, mas eu não sou, isso não é minha identidade. Então, quando eu posso ser quem a Andréia, apesar da enfermidade, muda a minha história. Isso é uma conversa que daria vários episódios no seu canal. Nós vamos fazer parte 1, parte 2. Nós vamos compartilhar isso de forma que as pessoas possam entender como que a gente vive hoje. Sim. Diante disso que a gente já compartilhou hoje, a mensagem hoje que eu penso que nós gostamos de passar, talvez você que vai ver esse vídeo, você vai compartilhar com pessoas, com amigos. Hoje a gente está vivendo um tempo tão desafiador, de muitas perdas, de tristeza, mas nós temos a possibilidade de viver com qualidade, de viver com sonhos, de viver uma esperança. Então eu penso que o Vida Positiva quer trazer para você não só a pessoa que vive com HIV, mas talvez você que esteja passando por um câncer, talvez você que vai nos assistir que esteja no hospital nesse momento sendo curado da Covid, espero que seja curado.
para trazer a você a esperança. A mesma esperança que nos alcançou. A mesma esperança hoje que nos trouxe vida e sonhos. Você vai sair dessa situação compartilhando vida, compartilhando esperança, planos, e vai abençoar pessoas assim como hoje a gente abençoa. Amém. Como eu falei, foi muito desafiador trazer o Manuel, porque o Manuel ele é muito culpado. Meu marido é uma pessoa muito culpada. Mas eu queria muito que você voltasse no nosso canal, sabe? Para poder compartilhar como tem sido a nossa vida. Sim. Como casal, quantos desafios nós passamos. Uma vez você me perguntou qual era a minha intenção desse canal, se era só para pessoas que eram HIV positivo. Eu falei para você que não, que eu quero muito ajudar as pessoas que é HIV positivo, mas eu quero ajudar as pessoas que passam por qualquer tipo, não só de enfermidade, enfermidade física, mas muito mais enfermidade também emocional. Sim. Então, nós vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mande perguntas. Mande o que você quer ouvir isso. no próximo vídeo, no próximo encontro. Se você ficou em dúvidas, mande as perguntas. No comentários. Comente. Eu vou ter muito prazer, eu tenho um problema com as câmeras, mas eu vou ter muito prazer de poder compartilhar vida positiva. Então nós vamos encerrar mais um vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe de deixar o seu like, compartilhar vida positiva.